O açúcar é uma das coisas que menos engorda no mundo, tá? Pra você ter ideia, o valor para engordar do açúcar é mais ou menos igual ao peito de frango, pra você ter uma ideia. O grande problema é que o gordo geralmente não gosta de doce de açúcar, ele gosta de doce de gordura. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu estou falando aqui, gente, para quem não é diabético. O diabético não pode comer açúcar, ponto. Mas vamos pegar a Luciana e várias Lucianas tem por aí. Ela gosta muito de doce, muitas pessoas gostam, inclusive eu. Doce não faz mal a ninguém. O problema é que você não deve comer o doce de gordura. O que é o doce de gordura? É o pavê, é o pudim, é a torta, é o chocolate. São esses cremes. Se você, por exemplo, começar a comer doce de fruta, doce de pêssego, doce de figo, doce de goiaba, doce de banana, não importa se é cristalizado, não importa sem calda, não importa sem barra, o valor calórico é muito baixo e você vai matar o seu desejo. 100 gramas de 50 gramas, um pouco, 50 gramas, quem está me escutando, é mais ou menos o tamanho de um hambúrguer, tá? 50 gramas de peito de frango equivale a 50 gramas de um doce de fruta. Então você pode comer sua goiabadinha depois do almoço, seu doce de pêssego, seu doce de maçã, etc. Tal. Mas o diabo, quando você vê um gordo comendo doce de fruta, ele ainda taca chantilly em cima, ele taca sorvete de creme em cima, certo? Então é só ele educar de comer o doce de fruta, pode comer todo dia, depois do almoço, depois de jantar, não tem problema, é baixo. Não pode pôr chantilly o creme. Então vamos ajudar o pessoal de casa aqui, que eu estou aprendendo muito. Então pega lá o rótulo do produto e ver a quantidade de gordura. É importante a gordura. Ou então faz em casa, ou compra o doce, chega lá no mercado, compra lá o que é doce de pêssego, que é doce de figo, que é doce de goiaba. Não, mas diga esses doces, igual você falou, chocolate. O chocolate é difícil de resistir, doutor. Chocolate é difícil. Mas então come esporadicamente, igual você fica às vezes 6 meses sem um cinema, deixa de comer chocolate 3 em 3 meses. Entendi. Então aí no caso, por exemplo, você vai comer um doce, é importante você olhar ali naquela tabela nutricional a quantidade de gordura. Sim. Agora, qual gordura que a gente olha ali? Aquela gordura que é, como é que fala? Saturada? Tem gordura boa, não. Toda são. A saturada é pior. Eu não quero descontar, não, mas tem uma telespectadora que está querendo falar com a gente. Muito bom. A Rosimeire. Rosimeire? Alô? Bom dia. Bom dia, Rosimeire. Fique à vontade aqui no nosso programa para perguntar para o Dr. Saulo. Certo. Dr. Saulo, eu gostaria de saber, porque eu sou de família de diabéticos, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Inclusive, meu pai morreu proveniente da diabetes, ficou cego e tudo mais. Eu posso tomar esse medicamento que você sugeriu aí, mesmo sem uma orientação médica? Eu só vou... Primeiro, bom dia. Eu só vou mudar a sua fala seguinte. Seu pai não morreu de diabetes, ele morreu por mau controle do diabetes. A pessoa pode ficar diabética a vida inteira e não ter problema nenhum, né? Eu acho que você deveria procurar um médico, porque cada caso é um caso e você poderia, por exemplo, pelo fato de ter pai e mãe diabéticos, estatisticamente você deve ter qualquer coisa em torno de 50% de chance de ficar diabética, certo? Tem autores que falam até 70%. Então, ele vai te orientar outras coisas. O comprimidinho sozinho ele não vale nada, certo? Você tem que fazer o comprimidinho com outras medidas. Ele vai fazer para você um teste. Por exemplo, ele vai dar para você tomar, você vai no laboratório, você vai tomar 75 gramas de açúcar diluído em água, dosa sua glicose em jejum e dosa 2 horas depois. Conforme o nível que der, ele vai falar que você já pode estar diabético sem saber, 50% não sabe, você pode estar no chamado pré-diabético, aí o tratamento é diferente do diabético, do pré-diabético, e pode estar normal. Então, você estando normal, você não vai precisar tomar o comprimido. Então, o comprimido toma quem é pré-diabético, mas eu não sei se você é pré-diabético, se você já é um diabético super leve, que não tem sintoma nenhum, ou você não é. Se você não é, você não vai tomar o comprimido. Se for pré, você vai tomar. Se for diabético, já tem uma combinação de remédios. Então, o ideal é você fazer esse teste e no médico fazer o teste. Respondido, Rosimeire? Com certeza. Então, muito bem. Muito obrigada, hein? E um abração para você. Obrigado pela sua participação. Mas eu estava falando que não existe gordura boa, mas assim, tem aquela gordura que é a pior, né? Tem. Qual que seria? Por exemplo, quando a gente fala pessoa gorda, é uma coisa interessante, porque hoje tem que deixar claro, tem 2 gorduras diferentes. A gordura da barriga, tá? Que a gente chama visceral, a gordura está lá do lado das tripas. Essa gordura é que produz todas as substâncias do mal, que vão entupir a artéria, fazer diabetes, fazer tudo. E tem a gordura que não é da barriga, que é muito menos do mal. Que é gordura de coxa, de bumbum, de peito, de braço, de bochecha. Essa gordura é chamada periférica. Então essa gordura aqui é pior. E hoje é fácil, você pega uma fita métrica, quem não tem uma fita métrica em casa, e mede, tá?
vocês homens estão aqui, homem não pode ter mais de 94 centímetros. Você mede na altura do umbigo. Acho que eu não preciso de fita métrica aqui para medir, não, doutor. Foi ótimo o que o pastor Jean fez aqui, porque eu mando o cliente, quando eu vou medir a barriga dele, soltar ar e encher 3 vezes assim. Com isso eu desarmo aquele negócio dele murchar a barriga. É um truque que eu uso no consultório. É um truque, né? Todo cliente, quando você vai fazer isso, ele murcha a barriga. Todo, 100%. Certo? Me engana que eu gosto. Boicotar, Acaba com a graça você. Exato. Então, já me assim, desarmou aqui já. enche e sopra 3 vezes. Ele está preocupado aqui, eu estou lá medindo, rapidinho, entendeu? Então, homem não pode dar mais de 94, tá? E mulher não deve dar mais de 80. Professor, prepara uma fita métrica para mim, rapidinho. Eu Saulo, quero medir aqui na frente do doutor, na por região favor. do umbigo, não é na cintura. É daqui até aqui. Você vê então. seu umbigo, aí naquela região do umbigo você dá a volta, assim, com a fita métrica. Tá, se tiver uma fita métrica para mim, por favor, eu queria medir perto dele Eu aqui. sei que não tem muito a ver, mas até por curiosidade, historicamente, por que foi descoberta a diabetes? O que aconteceu que falou assim, isso é diabetes? De onde saiu essa doença? Muito interessante. O primeiro trabalho que existe no mundo, está na Biblioteca de Londres, está lá, eu tenho ele em aula, foi descoberto há 3.500 anos atrás. Os arqueólogos descobriram esse papel que falava assim, existe uma doença misteriosa que a carne e os músculos se esvaem pela urina e tem uma morte desgostosa e dolorosa. Está escrito num papiro de 3.500 anos atrás. Com o passar do tempo, os médicos foram descobrindo que algumas pessoas urinavam açúcar, né? Porque dava as formigas em volta. Os médicos daquela época não tinha laboratório, tinha nada, eles provavam as coisas do pessoa, provavam o sangue, provavam a urina. Era o jeito que os médicos tinham. É difícil ser médico naquela época. Sorte do senhor, viu? Não tinha raio-x naquela época, não tinha antibiótico, não tinha nada, né? Aí eles notaram que aquelas pessoas que ficavam urinando açúcar ficavam cegos, aquelas pessoas apodreciam o pé, etc. Tal. E o tratamento, para vocês terem ideia, gente, no princípio dos anos 1900, né, há 100 e poucos anos atrás, o tratamento de diabetes era só sangria, era tirar sangue da pessoa, quer dizer, não curava ninguém, mas o tratamento, há 110 anos atrás, era tirar sangue, só isso. A insulina foi descoberta em 1922. Então, o que mais chamou a atenção primeiro foi esses papéis falando que tinha uma doença que os músculos se esvaíam pela urina com morte desgostosa. Depois começaram a notar o açúcar na urina. Depois começaram a notar que as pessoas podiam entrar em coma. Aí eles pegavam aquelas pessoas, depois via que o sangue era cheio de açúcar. Então isso eles foram notando. E com o passar dos anos, isso de poucos anos para cá, década de 70 para cá, eles começaram a valorizar o tipo 2 que não valorizava. Inclusive, o tipo 2, que é 90%, não era valorizado. Por isso eles achavam que diabetes era pouquinho, que era só com o tipo 1. Que o sobrinho dela tinha um tipo 1, se ele não tomasse insulina, ia morrer. Quando apareceu a insulina, foi o auê do mundo, foi uma dádiva de Deus. Você salvou os diabetes tipo 1 todos. Antes morriam todos, era questão de semanas, morriam todos. Você só tinha um tratamento de diabetes tipo 1 antes de 1922, sabe qual que era? Não dar comida. Aí você matava seu filho de fome. Meu Deus. Então você tinha o plano A ou B. Ou A matava seu filho de fome, ou B entrava em coma diabético. Entendeu? Isso é até 1922. E 22 eu estou sendo bonzinho. 22 descobri a insulina. Até ela está vendendo, foi mais uns 10 anos. Entendeu? Então, eles não preocupavam com o tipo 2. Eles nem ligavam para o diabetes tipo 2. Tipo 2 não entrava em coma, não precisava tomar insulina. Quando o cara morria depois... Morrer por outros fatos. Morreu por outra coisa. E como ele andava com colesterol, com triglicéridos, hipertensão, foi a hipertensão que matou. Então, até 1922 tinha esse problema. De 1970, 1960 para cá, que o tipo 2 começou a ser valorizado. E aí começou a fazer os testes, isso que eu falei para nossa amiga na pergunta. Aliás, tem uma outra pessoa na linha já esperando. Vamos lá. Então, é Jussara que está falando com a gente. Seja bem-vinda, Jussara. Bom dia, tudo Bom bem? Bom dia, tudo Paz, jóia. Senhor. Paz, Senhor. Você quer perguntar? Meu marido está com problemas sérios de triglicéridos, está quase 300. E fez o exame agora, também está com um problema, uma suspeita de tireoide. O dele não atingiu o nível correto, né? Que tem uma base de nível. O médico falou para ele não comer doce, ele não gosta de doce, não come doce. E ele não consegue controlar o triglicérides. E agora essa suspeita de tireoide, eu estou meio apavorado com esse programa aí, porque é o nível de açúcar que o doutor falou. Então, minha pergunta é o seguinte, ele tem essa predisposição? Bom dia também. Sua pergunta me deu chance de explicar várias outras coisas, né? Triglicérides, assim como colesterol, eles dois são primos, certo? Um anda junto com o outro. Eles também entopem a artéria exatamente igual ao diabético. E eles gostam de andar junto com o diabetes. Agora, o tratamento do triglicérides, você pode ter o triglicérides sozinho, sem ter as outras coisas. Aí, por que esse doutor mandou tirar o açúcar? Ele mandou tirar açúcar, que uma das matérias-primas para fazer triglicérides é açúcar, o outro é álcool. Pior do que o açúcar para o triglicérides é o álcool.
Seu marido com triglicéridos altos, ele não pode nem olhar para bebida alcoólica. Tem que bebe, não. Ótimo. E cortar o açúcar, porque açúcar, então as duas matérias-primas principal, álcool e açúcar, cortar esses dois. A terceira coisa, pôr teu marido no peso normal. Isso é importante. Ele tá no peso normal. Exato. Agora, quanto à tireoide, a tireoide tem nada a ver com triglicéridos. Tireoide tem a ver com colesterol. Quer dizer, o colesterol do seu marido está normal? O baixo o bom é baixo e o ruim é alto. Então ele tem problema de colesterol. O colesterol, sim, ele anda junto com triglicéridos e ele pode ser causado pelo hipotireoidismo. Nós temos 36 doenças na tireoide. Uma delas é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, se ele tem, o tratamento é simples, fácil e barato. É um remedinho, deve custar R$10, você toma uma vez por dia e você põe sua tireoide normal, quando é hipotireoidismo. Aí o colesterol volta ao normal, se a causa for hipotireoidismo. Agora, se ele não tiver hipotireoidismo, aí você tem que tomar um remédio para o colesterol, que de tabela ele também cura o triglicéridos. Então você tem que ter peso normal, fazer uma dieta para colesterol, fazer uma para triglicéridos. Triglicéridos é fácil, cortar álcool e açúcar. Para o colesterol, que é tirar essa gordurada toda, e ver se ele tem diabetes. Então, resumindo, a tireoide pode levar o colesterol alto, mas não tem nada a ver com triglicéridos. Mas esse dosou, tem o hipotireoidismo, toma um comprimidinho e resolve. O triglicéridos alto, ele pode andar com a turma dele, que é o colesterol e diabetes. O colesterol já chegou, né? E o diabetes é fazer aquele teste para ver. Se tiver o diabetes, ele vai tratar diabetes, triglicéridos e colesterol. Ok? Ok. Aí, no caso, por exemplo, dele, o nível de tireoide é baixo, por exemplo. Não tem aquele nível que eles medem de 11 a 3, sei lá, 0,11. O dele é baixo, não atingiu nem o 0,11. São dois exames que a gente pede geralmente, é o TSH e o T4 livre. No hipotireoidismo, o TSH está alto e o T4 livre está baixo. Então, se ele tem hipotireoidismo, ele teria que tomar esse remédio, que é o hormônio tireoidiano. Eu brinco até, falo que o hormônio tireoidiano nem remédio é. Você está repondo o que está em falta. Shampoo é remédio, dentifrício é remédio, sabonete é remédio, que é um corpo estranho que está entrando no teu corpo. Mas o hormônio tireoidiano está repondo. Então, se o TSH dele estiver alto, ou o T4 livre baixo, ele tem que tomar o hormônio tireoidiano. Aí já tem uma melhora no colesterol muito grande. Entendi. Muito bem, Jussara, obrigado pela sua participação, viu? Bom dia. Bom dia. Doutor Saulo, olha, se a gente pudesse, a gente ficaria com o senhor aqui o resto da tarde. Eu acho que o doutor Saulo tinha que ter um programa na Rede Sul. Ele vai voltar. Eu tinha que ter um quadro aqui nesse programa, né, para a gente poder aprender mais. Deixa os seus contatos, as suas considerações finais para quem está em casa e a gente desde já quer te agradecer muito pela sua participação, de estar com a gente. Eu que agradeço muito a Rede Sul, porque eu meto o pau na mídia, porque eu acho que a mídia não dá espaço que devia ao diabetes, né? E aqui vocês dão. Então, vocês são um exemplo, as outras emissoras, dá mais espaço para o diabetes. Gente, se nós sabemos que existe no Brasil cerca de 13% da população entre 30 e 70 anos de idade que é diabética, quer dizer, nós temos um número muito alto de diabéticos. Então, é importante fazer o que está sendo feito hoje. Meu contato, telefone, meu consultório é 3261-5822.